Então, boa tarde a todos. Hoje vamos começar uma matéria nova. Relembrando a aula anterior, nós tínhamos falado aqui dos muçulmanos, tínhamos visto quem eram, tinham vindo da Península Arábica, expandiram-se para a Ásia, para o Norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar e entraram na Península Ibérica, não é? Conquistando a Península Ibérica aos visigodos que habitavam nessa altura a Península Ibérica. Os visigodos viviam em reinos, muitos lutavam entre si, de maneira que foi fácil para os muçulmanos conquistarem em 711, invadiram a Península Ibérica. Vimos então a expansão muçulmana e depois também vimos aqui a reconquista dos reinos cristãos. A pouco e pouco os reinos cristãos vão se formando, não sei se estão recordados, o Reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão, e durante estes 8 séculos que os muçulmanos estão aqui na Península Ibérica, nem sempre houve guerra, não é? Houve muitos períodos de batalhas, de guerras, mas também houve períodos de paz e de convívio, não é? Foi o que vimos na última aula. Agora, nesta aula vamos ver então os muçulmanos na Península Ibérica, vamos ver então o novo tema, que é um novo reino chamado Portugal. A formação do reino de Portugal, não é? No final desta aula, deverás ser capaz destes 3 objetivos, de identificar, ou seja, reconhecer os acontecimentos que provocaram mudanças significativas no Condado Portucalense, reconhecer a importância e o valor da ação de Dom Afonso Henriques na formação e na independência de Portugal, não é? Localizar no espaço e no tempo as principais conquistas de Dom Afonso Henriques. São estes os objetivos da aula 2, ok? Então vamos começar já aqui pelo Condado Portucalense. Dom Afonso VI precisava de ajuda na reconquista cristã. Em seu auxílio vieram 2 nobres da Borgonha, completa a árvore genealógica, arrastando para os espaços em branco as imagens correspondentes. Se completares corretamente o exercício, os nobres receberão um presente. Portanto, se fizermos isto bem feito, vamos receber um presente, não é? Então, aqui está o Reino de Leão, não é? O rei de Leão, Afonso VI, que tinha uma filha, aliás, tinha 2, não é? Tinha aqui a Dona Teresa, que vai casar com o Conde Dom Henrique, da Borgonha. Ok? E depois tinha outra filha, que era a Dona Urraca, que vai casar com Dom Raimundo da Borgonha, que já cá está, não é? Não está aqui a cara dele. Do casamento destes 2 vai nascer então o Afonso VII, não é? Que mais tarde vai ser o rei de Leão. Mas do filho do Conde Dom Henrique com Dona Teresa nasce o Dom Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal. Por se terem destacado na luta contra os mouros, mereceis a honra de casar com as minhas filhas e receber uma doação. Portanto, estão a ver o presente. Depois de casar com as filhas e de fazer muitas batalhas, tanto o Conde Dom Henrique como o Conde Dom Raimundo vão receber prendas. Os seus presentes são: em casamento recebem as filhas do rei e vamos ver então que presente é este, não é? Dom Henrique, concedo-vos em casamento a minha filha bastarda, Dona Teresa, e faço-vos doação do Condado Portucalense. Portanto, estão a ver o presente. Conde Dom Henrique casou com Dona Teresa e o rei Dom Afonso VI de Leão ofereceu-lhe o Condado Portucalense. Não é? O condado era uma terra que pertencia a um conde. Lá está, conde, que é a palavra, não é? Conde Dom Henrique. Recebia uma terra mais pequena, não é? Chamava-se o condado. Agora vamos ver o presente que vai receber aqui o Dom Raimundo. Dom Raimundo, concedo-vos em casamento a minha filha legítima, Dona Urraca, e faço-vos doação do Condado da Galiza. Ficou então com a Galiza e casou com Dona Urraca. E são estes os presentes que fizeram referência aqui. No glossário, o que é que temos? Condado, o que é que significa? Vocês têm que saber isto, não é? Território governado por um conde, lá está. E Borgonha. Borgonha é território que hoje pertence à atual França. Portanto, estes cavaleiros que vieram da Europa, não é? Os chamados cruzados, vêm ajudar na luta contra os muçulmanos e, quando mostram a sua bravura, recebem prendas que são terras, não é? Estes, neste caso, eram 2 primos, o Dom Raimundo e o Dom Henrique eram primos, não é? E pronto, tínhamos aqui o exercício número 1, a animação. Por se terem destacado na luta contra os mouros,
mereceis a honra de casar com as minhas filhas e receber uma doação. Vão ver? Portanto, porque é que receberam o casamento com as filhas? Porque mostraram que tinham honra, não é? Vamos então para o exercício 2. No exercício 2, a doação do condado exercício. Clica com o cursor sobre a cor pretendida e depois seleciona o texto correspondente, clicando sobre ele. Repete este procedimento para as outras cores. Laranja. O que é que diz aqui o laranja? A frase que revela a grande missão confiada ao conde Dom Henrique pelo rei de Leão e de Castela. Portanto, uma frase que mostre, que revele a grande missão confiada ao conde Dom Henrique pelo rei de Leão. A gente clica então aqui na cor laranja e vamos à procura da frase. Deu Dom Afonso VI de Leão a Dom Henrique, sua filha, em casamento. Todo o condado cujo nome, condado portucalense, com a condição de que o serviço, é esta frase toda, sempre e fosse aos seus chamados e às suas cortes. Não. E lhe assinalou certa terra de mouros que para conquistar ele tinha como obrigação, frase que revela a grande missão, conquistar terras aos mouros. E lhe assinalou certa terra de mouros para que a conquistasse e que, tomando-a, acrescentasse ao seu condado. Exatamente. Portanto, era uma grande obrigação, não é? Era uma grande missão, porque ele tinha que conquistar terras aos mouros, era difícil. Agora, uma frase que mostra o azul. A expressão que mostra a dependência do conde Dom Henrique, ou seja, Dom Henrique tinha que obedecer ao rei de Leão, não é? Dependência, em relação ao rei de Leão. Deu Dom Afonso Henrique casamento, todo o condado portucalense com a condição. A gente clica aqui no azul. Com a condição de que o serviço sempre. Eu dou-te estas terras, mas tens que me servir, tens que me obedecer. E tens que conquistar terras aos mouros. Eram estas as obrigações de Dom Afonso Henriques. Não se esqueçam. 1. Conquistar terras aos mouros. 2. Qual é a segunda? Que servisse sempre o rei de Leão, obedecesse. Não é? Vamos então aqui para o exercício número 3. O desejo de independência. Perante a fidelidade e a obediência devidas ao rei de Leão e de Castela, o desejo de independência foi se tornando cada vez mais forte e real. Observa a animação. A independência do condado portucalense era um desejo do conde Dom Henrique. Contudo, só foi alcançado pelo seu filho, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques tornou-se senhor do condado portucalense a partir de 1128, quando venceu a mãe, Dona Teresa, na Batalha de São Mamede. A partir desta altura, Dom Afonso Henriques agiu em 3 direções. As sucessivas vitórias de Dom Afonso Henriques obrigaram o seu primo, Dom Afonso VII, rei de Leão e de Castela, a reconhecer a independência do condado portucalense pelo Tratado de Zamora, assinado em 1143. Nascia assim o Reino de Portugal e Dom Afonso Henriques tornava-se o seu primeiro rei. A luta contra os muçulmanos em direção a sul durou vários anos e tinha como principal objetivo expulsar os infiéis e alargar o reino de Portugal. Naquela época, o Papa era a autoridade máxima da Europa cristã, pelo que os reis lhe deviam fidelidade e obediência. Dom Afonso Henriques necessitava que o Papa lhe confirmasse o título de rei e reconhecesse a independência do Reino de Portugal, o que veio a acontecer em 1179. Para isso, Dom Afonso Henriques tinha dado provas de ser um bom rei cristão, ao lutar contra os mouros e ao fundar sés e igrejas nos territórios reconquistados. Portanto, aqui conta então como é que Dom Afonso Henriques conseguiu chegar a ser independente, não é? Conseguir a independência primeiro do primo, em 1143, no Tratado de Zamora, vencendo o rei de Leão, que era seu primo, não é? O rei de Leão e de Castela, e depois o reconhecimento do Papa. Em 1179, o Papa reconhece, porque Dom Afonso Henriques foi um bom rei, conquistou muitas terras aos mouros e ia fazendo igrejas ao longo dos territórios que ia conquistando, não é?
Foi um resumo daquilo que tivemos a ver. Independência, liberdade, autonomia. Portanto, a partir daqui, Dom Afonso Henriques, ao vencer a mãe e ao convencer o rei de Leão e de Castela a assinar o Tratado de Zamora, porquê? Porque ele tinha exércitos mais fortes e como vencia o primo foi obrigado a reconhecer a sua independência, não é? O Dom Afonso Henriques vai então conseguir o sonho que o pai nunca tinha conseguido. O Conde Henrique já tinha o sonho de ser independente, mas não conseguiu. Morreu antes de ver essa realidade, não é? Foi então Dom Afonso Henriques, que foi educado sempre no Condado Portucalense, não é? Com as ideias do pai, um dia vir a ser um rei independente, dono da sua terra, e foi isso que ele fez e alcançou, não é? E para isso temos que fixar estas duas datas. 1143, quem não sabe esta data não é bom português. Não sei se conheciam isto, mas fixem a data. É bom, é uma maneira fácil de fixar a data. 1143, quem não sabe esta data não é bom português, porque foi em 1143 que Portugal nasceu, não é? 1143. E depois 1179 é quando o Papa, que era o rei, o chefe de todos os reis, quem mandava, no fundo, nos reis todos da Europa, que eram cristãos, era o Papa, não é? O Papa Alexandre III vai passar então uma bula, que é uma autorização, uma carta a reconhecer o Dom Afonso Henriques como rei independente. E passamos então aqui no glossário, penso que já está, vamos então aqui para o 4. No 4 temos que preencher aqui com as palavrinhas que faltam. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Para se tornar senhor do Condado Portucalense, Dom Afonso Henriques teve que lutar contra os exércitos de Dona Teresa, que foram derrotados na Batalha de São Mamed, em 1128. Esta data também é bem importante de saber. O reino de Portugal nasceu após longas e duras lutas entre três frentes. Portanto, Dom Afonso Henriques teve que fazer três frentes, teve que lutar em três direções diferentes. Contra o reino de... Portanto, aqui é contra os mouros, contra o reino de Leão e Castela e contra o Papa. Não teve que lutar contra o Papa, mas teve que o convencer, não é? De que era merecedor do título de rei. A luta contra os muçulmanos prolongou-se até à data da morte de Dom Afonso Henriques em 1185, com avanços e recuos. Lá está. Umas vezes avançava, outras vezes recuava, umas vezes ganhávamos terras, outras vezes os muçulmanos ganhavam as terras outra vez. Portanto, durou 800 anos estas guerras, nestas batalhas. Em 1143, o rei de Leão e de Castela reconheceu a independência do reino de Portugal. Pelo Tratado de Zamora, fez o mesmo através da bula. O Papa fez o mesmo através da bula, que é a autorização de rei, né, bula, em 1179. A bula chamava-se Bula Manifestis Probatum. Ora, eu vou carregar aqui agora só para ver se eu disse tudo certo. Cá está, Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Para se tornar senhor do Condado Portucalense, Dom Afonso Henriques teve que lutar contra os exércitos de Dona Teresa, que foram derrotados na Batalha de São Mamed, em 1128. O reino de Portugal nasceu após longas e duras lutas em três frentes, contra os mouros, contra o reino de Leão e Castela e contra o Papa. A luta contra os mouros prolongou-se até à data da morte de Dom Afonso Henriques, 1185, atenção às datas, que têm que sabê-las, com avanços e recuos. Em 1143, o rei de Leão e de Castela reconheceu a independência do reino de Portugal. Pelo Tratado de Zamora, o Papa fez o mesmo através da bula em 1179. Ok? Saber mais. Vamos saber um bocadinho mais. Quando o Conde Dom Henrique faleceu, o filho, Dom Afonso Henriques, tinha apenas 4 anos, pelo que Dona Teresa assumiu o governo do Condado Portucalense. Entretanto, Dona Teresa enamorara-se de um fidalgo galego, pondo em risco a independência do Condado Portucalense. Um conjunto de nobres, fiéis ao falecido Conde Dom Henrique, incentivaram o filho a revoltar-se. Dom Afonso Henriques, com apenas 14 anos, armou-se a si próprio cavaleiro, como faziam os reis daquele tempo. Em 1128 reuniu um grupo de cavaleiros e lutou contra as tropas de sua mãe, no campo de São Mamed, próximo de Guimarães. Perante a derrota, Dona Teresa retirou-se para a Galiza. Dom Afonso Henriques assumiu a chefia do Condado Portucalense. Passou a ser o governador do reino, né? Venceu os exércitos da mãe. Quando? Em 1128.
Batalha de São Mamed, isto também é importante fixar. Então passávamos para o exercício 5. A reconquista de Dom Afonso Henriques. A missão é ajudar Dom Afonso Henriques a conquistar terras aos mouros de forma a alargar o território portucalense. Arrasta o símbolo, que é um castelo, ou uma torre, para os espaços em branco. Nota que, à medida que se vai conquistando mais terras, a fronteira vai-se alargando para sul. Portanto, ele tinha que ir conquistando terras, não é? Então, a primeira terra a conquistar é aqui esta. A gente arrasta aqui. Arrasta, como é que a gente arrasta? Isto não dá para arrastar. Está aqui. Arrasta aqui o castelo. E cá está. Dom Afonso Henriques instalou-se com a sua corte na cidade de Coimbra a partir de 1143, depois de ter celebrado a paz com o Reino de Leão e Castela pelo Tratado de Zamora. A partir daqui tornou-se mais fácil conquistar definitivamente Leiria em 1145. Portanto, vejam, então está a ver, a fronteira agora largou-se. Portanto, a partir daqui, Dom Afonso Henriques já está a fazer paz com o primo, não é? Já é independente, o primo reconheceu a sua independência, e então, em 1145, eles viviam em Coimbra e conquistam Leiria. Ok? Vamos agora arrastar novamente para Santarém. Conquista de Santarém. E agora, por fim, a conquista de Lisboa. A partir de Leiria foi-se organizando o ataque a Santarém e a Lisboa, que ocorreu em 1147. A vitória cristã foi muito importante, uma vez que Lisboa era uma cidade rica, com um rio navegável e um porto comercial. Para evitar uma reconquista muçulmana, Dom Afonso Henriques ordenou a construção de muitos castelos ao longo do rio Tejo. Estão a ver o castelo de Palmela, estão a ver o castelo de Alenquer. Agora não sei se é para arrastar, mas está aqui o símbolo, não é? Palmela, Alenquer. Alenquer não quer. Só tem uma. Palmela. Falta Alenquer. Vou carregar aqui. Tem soluções? Tem. Era um bocadinho em cima. Pronto. Já vi. É aqui. É aqui um bocadinho em cima. Entre 1147 e 1168, Dom Afonso Henriques ocupara grande parte do Alentejo, embora alguns territórios só fossem definitivamente integrados no Reino de Portugal posteriormente. A primeira conquista cristã de Palmela e Alenquer foi em 1148. Estão a ver, Dom Afonso Henriques era o conquistador. Ele foi por aqui abaixo, começou em Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Palmela, Alenquer e Alcácer. Entre 1147 e 1168, Dom Afonso Henriques ocupara grande parte do Alentejo, embora alguns territórios só fossem definitivamente integrados no Reino de Portugal posteriormente. A primeira conquista cristã de Alcácer do Sal foi em 1158. Depois Évora. Estão a ver, Évora é uma conquista importante, porque era uma cidade grande, não é? Finalmente, Évora foi conquistada em 1159. Parabéns! Ajudaste Dom Afonso Henriques a conquistar território aos muçulmanos. És um verdadeiro patriota. Vamos lá recapitular, então. Olhando aqui para a imagem, eles viviam em Coimbra quando receberam, então, a independência do reino. A partir daqui, reparem, só estas terras a verde é que eram o condado portucalense, ia só até Coimbra. Depois conquista Santarém, Lisboa, Leiria, Santarém, Lisboa, Palmela, Alenquer, Alcácer e Évora, já no Alentejo. E depois morre, né? Em 1159 dá-se a morte de Dom Afonso Henriques. Ok? Aqui é colocar então os acontecimentos nas datas corretas. Coloca os acontecimentos pela ordem correta de forma a corresponderem às datas. Ora, a gente já sabe que 1128, ora, 1128 é a batalha de Dom Afonso Henriques que vence a mãe. Ok, agora 1166 é quando recebe a doação do condado. Portanto, já temos duas certas, não é? Dom Henrique recebe o condado em 1066, 1128 dá-se a assinatura do tratado. Não, está mal.
Dom Afonso Henriques vê-se, este é aqui. Assim é que é. Depois, em 1143, Tratado de Zamora, não é? Reconhecimento do Reino de Leão, reconhece o Reino de Portugal como independente. Depois, 1145, Conquista de Lisboa e Santarém. Ora, eu penso que isto aqui... Conquista de Lisboa e Santarém, 45. 47, não. Este é assim é que é. Conquista de Leiria aos Mouros, mesmo assim não está bem, está trocado, assim é que é. Lisboa, a conquista de Leiria aos Mouros e depois a seguir aquela Lisboa, a Santarém e Lisboa. Não se esqueçam, eles saem de Coimbra, conquistam essa cidade de Leiria, para quê? A partir de Leiria eles têm acesso a conquistar facilmente Santarém e depois fazer o cerco à cidade de Lisboa. Pronto, tínhamos as datas todas organizadas. Não se esqueçam, 1166 recebe Conde Dom Henrique recebe a doação do Condado Portucalense e a mão de Dona Teresa em casamento. 1128, Dom Afonso Henriques vence a Batalha de São Mamede e passa a governar o Condado Portucalense. 1143, assinatura do Tratado de Zamora, né, que garante a independência do nosso reino. 1145, conquista de Leiria. 1147, conquista de Santarém e Lisboa. E em 1179, o Papa, ao ver estas conquistas todas, o Papa reconhece também o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Ok? Pronto, e tínhamos então agora aqui o exercício final. Seleciona as opções corretas de forma a legendar as áreas do mapa. Temos então aqui uma área, outra área e as outras áreas que eles querem que a gente diga o nome. A gente aqui vai ver para onde é que esta vai dar aqui. Ora, vamos ver o que é o território dos muçulmanos. Não, Leão e Castela. Claro, os muçulmanos é Castanho. Os muçulmanos é aqui. O professor já está cansado. Agora aqui temos então o Condado Portucalense, né? E então aqui temos territórios conquistados por Dom Afonso Henriques, foram estes todos. Está certo. E pronto, meus queridos amiguinhos, posso dar a aula por terminada. Não se esqueçam de apontar algumas coisinhas que foram ditas aqui, especialmente logo do início, os objetivos da aula. Obrigado por terem assistido. Até à próxima aula. Portem-se bem e continuem com atenção às aulas, ok? Pronto. Beijinhos e abracinhos a todos.